Bom dia, meus queridos abençoados. Bom dia! Prepare-se que eu vou falar muitas vezes boa noite. Pode ter certeza. Boa noite não, mas muitas vezes eu vou falar noite. Não, porque nessa noite, porque é costume já, então fica preparado para isso, né? Mas na verdade é bom dia, né? Eu estou muito feliz de poder estar com os irmãos aqui, né, nesse feriado. Nós podíamos estar agora curtindo um sono, né, preparando um almoço gostoso. Indo para a praia, não digo porque o tempo está ruim, né? Então não daria para ir para a praia. Então, mas o fato é que nós estamos aqui para algo muito melhor. Estamos aqui para crescer, estamos aqui para evoluir no entendimento da palavra, né? E esse estudo que nós estamos propondo hoje é algo que eu estou, entre aspas, né, devendo para a igreja já há um tempo. Desde que nós iniciamos o ministério, que eu tinha a inquietação de trazer essa visão, né, do futuro, né, para a igreja, dentro da visão, dentro daquilo que Deus tem nos revelado ao longo desses anos. E é uma visão, é uma proposta de escatologia que se encaixa perfeitamente com a visão da graça de Deus, né? Então eu quero convidar você, meu irmão, a estar atento, a anotar tudo, né, em nome de Jesus Cristo. Você que está me assistindo pela internet também, esse estudo será dividido provavelmente em 4 etapas, né? São 2 fases, cada fase são 2 etapas. Então você, se está assistindo esse primeiro vídeo, quero convidar você a assistir aos demais vídeos que vão completar o raciocínio, né? Na verdade é um estudo só que eu estou dividindo em raciocínios diferentes. No final das contas a gente vai juntar tudo, né? Então acredito que vai ser uma grande bênção para nós, em nome do Senhor. Você que está aqui no salão da igreja tem totais condições de perguntar, levantar a mão, tirar dúvida, etc, né? Agora você que está assistindo o vídeo, você vai ter que apenas ficar aí assistindo, não vai dar para você tirar suas dúvidas, a não ser que você queira nos escrever, né? Entre em contato conosco, clica lá no nosso site www.abençoados.com, abençoados.com. Aí você clica em Fale Conosco, pode mandar um e-mail lá com a dúvida que eu recebo e te responderei com o maior prazer, né? Para quem não me conhece, que está me assistindo pela internet pela primeira vez, eu sou o apóstolo Cristiano França. Este é o Ministério Internacional Graça sobre Graça. Então, se você colocar no site lá, no Google, né? Graça sobre Graça, Ministério, vai aparecer várias coisas, vários estudos, inclusive o nosso site. Pesquise sobre nós, pesquise sobre a doutrina da graça e cresça nessa revelação em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, essa primeira fase que nós estamos iniciando agora, a parte número 1 chama-se As 70 Semanas de Daniel. Vamos anotar aí. Primeira fase, parte 1, As 70 Semanas de Daniel. Vamos começar lá na Antiga Aliança. Muito se tem ensinado sobre as 70 semanas de Daniel, e segundo alguns defensores, né, de uma escatologia mais inverídica, eu diria, né, uma escatologia mais voltada para a destruição e para o medo, né, a 70ª semana de Daniel ainda estaria por vir, né? Só que nós entendemos, até por causa da visão da graça, que a 70ª semana já se concluiu. É uma coisa óbvia e você vai ver comigo que é algo óbvio. Então eu quero que você entenda o seguinte, antes de tudo. Nesse estudo, ao longo desse estudo, será necessário um conhecimento básico da graça de Deus. Quando nós começamos a anunciar esse estudo, eu falei para vocês que o requisito, né, para você fazer esse seminário conosco seria conhecer pelo menos os fundamentos da graça. Porque tem algumas coisas que eu vou falar aqui que fazem parte do fundamento da graça, mas que eu não vou poder ficar explicando para não perder tempo, né? Porque se eu for desviar e criar uma tangente, cada vez que eu falar de alguma coisa da graça, a gente vai, né, enfim, demandar muito tempo. E é uma coisa que realmente não seria bom, que é ficar desvirtuando o raciocínio. Então tem coisas da graça que eu vou falar, que você que conhece a graça vai saber do que eu estou falando. Se você não conhece, procure saber. No nosso site, você que está me assistindo especialmente pelo vídeo aí, nós temos mais de 300 mensagens em áudio. E para você conhecer o fundamento, eu recomendo que você ouça pelo menos as 25 primeiras mensagens. Estão todas em nosso site. Se você ouvir as 25 primeiras mensagens, estudá-las bem, anotar tudo com bastante atenção, com certeza você vai ter o entendimento do fundamento da graça, o que é fundamental para você entender todo o prosseguir da graça, né? Todas as outras visões, as outras revelações. Mas para você edificar a graça na tua vida, toda edificação precisa de um fundamento, né? Mas então, a maioria dos irmãos que estão aqui na igreja já tem esse fundamento da graça. Se não tem, estão aprendendo, né, a passos largos, com certeza, porque aqui a nossa proposta é ensinar, né? Mas estou dizendo assim, se você não conhece o fundamento, ou você interrompe o vídeo e vai ouvir as mensagens, então você ouve, mas vai saber que algumas coisas você vai ficar meio boiando um pouquinho, mas depois você vai no site e ouve que você vai entender direitinho.
Então, abençoados, Daniel, o profeta Daniel, ele havia recebido uma visão do juízo e da destruição que viria sobre Israel. Um juízo de Deus que viria sobre Israel. Por que Israel recebeu esse juízo? Porque Israel rejeitou o Messias. Ele rejeitaria, né, em relação ao tempo de Daniel, ele rejeitaria o Messias à frente. E essa rejeição ao Messias traria esse juízo. Nós que conhecemos a graça, sabemos que tudo isso, na verdade, estava predestinado por Deus, porque Deus é soberano, né? Então você vai assim, mas por que Deus fez isso? Quem entendeu a mente do Senhor? Se Deus fez é porque tinha que ser feito, né? Então, os judeus negaram o Messias e receberiam um juízo. Esse juízo foi antecipadamente revelado a Daniel. Só que Daniel teve a visão e ele não compreendeu a visão. Então Daniel começou a orar, e ele orou durante 21 dias consecutivos, tentando entender essa visão. Então Daniel orou, buscou em Deus, e estava inquieto, tentando entender o que é aquilo que viria sobre o povo dele. E o povo de hoje em dia, os estudiosos, né, eles jogam para o futuro isso aí. E não faz sentido. Porque a visão que Daniel teve foi para Israel. Daniel era o quê? Ele era judeu, ele era profeta para os judeus, não para nós gentios, não para o futuro, né? Então ele estava inquieto, querendo entender, né, aquilo que Deus tinha mostrado para ele numa visão. Então ele começou a orar, né, e aí Deus enviou Gabriel, né, que Daniel chama de o varão Gabriel, o homem Gabriel, né, o arcanjo, o anjo Gabriel, veio atender a oração de Daniel e explicar para ele o que ele tinha visto. Vamos ver então, anota aí por favor, Daniel capítulo 9, versículos do 21 ao 24. Daniel 9, versículos do 21 ao 24. Vamos ler? Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Ou seja, aquela visão que ele tinha tido antes. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Coisa linda, né? Maravilhoso, né? Daniel era tão amado por Deus, Deus ouviu e falou, Gabriel, vai lá, revela para ele o que ele tem que aprender. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Sobre quem? Quem era o povo de Daniel? Os judeus. A profecia em relação à destruição era para Israel. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Vamos entender essas 70 semanas. Para a grande maioria dos estudiosos aí da Bíblia, né, todos têm isso como um ponto comum, que essas semanas de Daniel são semanas de anos. Ou seja, cada dia dessa semana corresponde a um ano. Percebe? Vamos ver no próximo telão aqui. Semanas de anos. 70 semanas compostas por anos. Ou seja, cada dia desta semana corresponde a um ano. 70 semanas vezes 7 anos por semana igual a 490 anos corridos. Então veja bem, o que significa essas 70 semanas de Daniel? 490 anos. Vamos voltar então ao versículo 24. Segundo a explicação de Gabriel, o que teria que acontecer na 70ª semana, dentro desse período dos 490 anos, mais especificamente na última semana? Vamos voltar ao 24. 70 semanas, 490 anos, estão determinadas sobre o teu povo, sobre Israel, e sobre a tua santa cidade, que no caso é Israel terreno, né? Para o quê? A transgressão já cessou? Para quem não conhece a graça, pensa o quê? A transgressão ainda vai cessar. Você percebe a importância de conhecer a graça para entender isso aí? Pensa o quê? Não, ainda vai, os pecados ainda serão expiados, né? Então, cessar a transgressão, para o quê? Dar fim aos pecados. Olha a visão de Daniel, hein? E para expiar a iniquidade. E para trazer o quê? E selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Quem é o Santíssimo? Jesus. Dentro da visão de Daniel, na 70ª semana,
após esses 483 anos, né, porque são 69 semanas, após essa 69ª semana, tudo isso aí teria que acontecer. E o Santíssimo teria que ser ungido. Jesus já foi ungido, a palavra diz que ele já recebeu o nome que está acima de todo nome, já ressuscitou, já subiu aos céus. Quem recebe aí? Né? Então, pessoal, tudo isso aconteceu na primeira vinda de Cristo. Não como alguns dizem que vai acontecer quando Jesus voltar. Isso não faz nenhum sentido. Tudo que a visão que Daniel recebeu foi para os judeus, e Jesus veio para trazer esse juízo justamente. Então tudo isso aconteceu na primeira vinda de Cristo. Pela cruz a iniquidade do mundo foi expiada, Jesus pôs fim ao pecado, a justiça divina foi satisfeita, e com a ressurreição o Santíssimo foi ungido. Hebreus 9:26 nos mostra que ele já pôs fim aos pecados. Hebreus 9:26. De outra forma, necessário lhe fora, falando de Jesus, né, padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que Daniel disse que ia acontecer na 70ª semana? O pecado ia ter o seu fim. O que Jesus fez na cruz? O fim do pecado. Percebe? Daniel também falou da justiça que seria satisfeita. Jesus também trouxe já a justiça eterna, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Até então, está fazendo sentido na sua mente que o que Daniel profetizou já é uma realidade? Amém ou não amém? Então, com a ressurreição de Jesus, ele foi, entre aspas, ungido, né? Porque ungido, na verdade, significa Cristo. Cristo significa ungido. Então, Jesus era o ungido prometido, o Christos, do grego, né? Vamos continuar, então. Daniel 25. Daniel 9:25. Vamos lá. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Então, vamos entender isso aqui. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até o ungido. Quando Daniel recebeu a visão, Jerusalém havia sido destruída pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, né? Então Daniel vivia numa Israel destruída, por assim dizer, né? Então o anjo veio, além de trazer o entendimento da visão que viria na posterior destruição, a destruição que aconteceria no futuro, depois de Cristo, né? Ele veio também trazer uma palavra de que Israel naquela época já seria restaurada fisicamente. Está compreendendo? Então o que o anjo falou? Olha só, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido. Então, Jerusalém seria novamente edificada porque foi destruída por Nabucodonosor, mas ela, segundo a visão e a revelação do anjo, ela seria edificada novamente. Se você buscar na história bíblica, no livro de Esdras, se você quiser anotar, você pode anotar, a gente não vai ler não, tá? No livro de Esdras tem toda a história da reestruturação de Israel, disso que Daniel recebeu, essa visão, né? Então, Esdras, ele recebeu a ordem, né, e deu início à reestruturação. Essa reestruturação foi comandada por Zorobabel, né? Então, Israel foi restaurado fisicamente, o templo foi reerguido. Então, o que o anjo falou? Olha, da nova edificação do templo, novamente, que tinha sido destruído por Nabucodonosor, até o ungido, quantas semanas? 7 mais 62 mais 7, dá quanto? 69. 69 semanas dá 483 anos. Veja que interessante isso aqui agora. 26. E depois de 62 semanas será cortado o ungido. O que vem depois de 69? O que vem depois de 69, abençoados? 70. O que o anjo está dizendo? Na semana 70, o ungido seria cortado. Na última semana, Cristo teria que morrer. Como é que você pode acreditar que a semana ainda vai acontecer? Se você diz que a 70ª semana está no futuro, então Jesus ainda não morreu? Percebe? Mas você vai perguntar, mas apóstolo, de onde eles tiram então que a 70ª semana vai vir? Do Apocalipse.
Pegou? Eles querem juntar a visão que João teve no Apocalipse com a visão de Daniel e jogam tudo para o futuro. E aí anulam a graça. Porque se Jesus não morreu, não tem graça. Não tem a graça. Está percebendo isso? Então eu estou tentando comprovar para os irmãos aqui que a 70ª semana já ocorreu. Então vamos voltar de novo ao 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, como eu falei, Esdras recebeu essa ordem, até Jesus vir ao mundo, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. 69 semanas. O que ia acontecer? Quando Israel fosse reestruturada, no caso o templo, né, de Jerusalém fosse reestruturado, até a vinda de Jesus ao mundo, a primeira vinda, que ele se manifestou em carne, seriam 69 semanas, ou 483 anos. Meu irmão, é uma precisão histórica fantástica. Porque o que Daniel escreveu aí, pessoal, são muitos e muitos séculos antes. É uma precisão fabulosa. E eu acho interessante como é que os judeus atuais não acreditam que Jesus seja o Messias. Os judeus aí até hoje estão esperando o Messias. Sendo que a precisão histórica da vinda de Jesus bate certinho com o que Daniel profetizou. 26 de novo. E depois de 62 semanas, mais as 7 primeiras, ou seja, 69, será cortado o ungido. E nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruir a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Não é literal. Mas foi de fato uma inundação. Mas não é literal, não é água. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas o quê? Aí o povo, junto com a visão de João, do Apocalipse, joga lá para frente. Você percebe o problema? As pessoas ficam espantadas. Pô, mas o apóstolo não ensina o Apocalipse na igreja? Eu não vou contra a graça. Nada que vá contra a graça eu quero. Se você quer, você que está me assistindo aí, você gosta de ir contra a graça, amém. Eu não gosto. A Paulo diz, não anula a graça de Deus. Então eu não vou anular a graça. O que Daniel profetizou se cumpriu. A 70ª semana começou com a vinda de Jesus ao mundo. A primeira vinda. Então, abençoados, a essas 62 semanas, somadas às 7 primeiras que o anjo falou, totalizando 69 semanas, nós vamos notar uma coisa. Gabriel falou, depois de 69 semanas, o ungido seria cortado. Ou seja, Jesus veio exatamente no início da 70ª semana. Então, alguns dizem que a 70ª semana está por vir, mas isso seria o mesmo que dizer que Jesus ainda não morreu, Jesus não veio. Eles confundem a primeira vinda com a segunda. Pode falar. Cadê o microfone, abençoado? Pois não, pastor? Graça e paz, amém? Amém. Amado, é só uma complementação, dentro do contexto. No seminário, quando a gente ensina escatologia, a gente faz justamente isso que o senhor falou, faz esse misto. Eu ensinei durante um monte de tempo escatologia. Esse misto. Diz que a escatologia é Daniel, Ezequiel, Mateus e Apocalipse de João. Isso. A gente junta esse misto e ministra escatologia. É justamente por isso que acontece esse erro na graça. Quando meu irmão está fazendo só dentro de Daniel, está trazendo daí para frente o contexto certo da graça. Exatamente. O seminário no externo, a gente faz isso, a gente junta esse misto. Quando você fala escatologia, você não pode falar se você não falar de Daniel, Ezequiel, Mateus e João lá em Apocalipse. Aí junta esses fatos que vão vir, o que já aconteceram, faz essa salada toda e dá nisso aí. Dá uma confusão terrível, né? Justamente. Só para dar um respaldo, porque vindo do outro lado, a gente fazia muito isso. Agora, na graça, a gente está liberto disso. Amém, glória a Deus. Caminho, amém? Deus é fiel, né? Obrigado, abençoado. Graças a Deus, exatamente. Então, abençoados, eles dizem isso, né? Que a 70ª semana vai vir, como o abençoado acabou de falar, fazem uma mistura terrível. Então eles dizem que essa assolação prevista na visão de Daniel ainda está para se cumprir. Isso seria um absurdo por quê? Visto que acreditar nisso, nessa questão de que a 70ª semana estaria por vir, é o mesmo que crer que o pecado não foi aniquilado. E você acabou de ver comigo que o pecado foi aniquilado. Que a justiça foi feita. Amém ou não amém? Em suma, Jesus não falhou na sua obra, ele cumpriu a obra. Daniel 27, 9 e 27 agora. Olha o que diz da 70ª semana. E ele fará um pacto. Será que o pacto não foi feito ainda? Segundo a visão antiga em que o abençoado participou, o pacto não foi feito, né?
Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Não é que o pacto vai durar só uma semana. Ele será feito em uma semana. Que semana é essa que o pacto foi feito? A 70ª. Tá pegando o raciocínio? Se tiver com dúvida, pode levantar a mão. Tá? E na metade da semana... Meu irmão, isso aqui é uma precisão fantástica. Olha só. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Oblação são as oferendas, né, que se faziam. Jesus morreu com 3 anos e pouco de ministério. Metade de uma semana de anos são quantos anos? 3 anos e meio. Você percebe isso? Jesus iniciou o seu ministério. Na metade dessa semana aconteceu o quê? Ele morreu. É importante você compreender isso, a precisão histórica, né? Para você ver que a própria história comprova o que a Bíblia fala. Amém ou não amém? Se tiver dúvida, não fique com vergonha de perguntar. Pelo amor de Deus. Tá? Então, ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. O pacto firme é o novo pacto, é a nova aliança. É o pacto firme, já foi feito. Para os literalistas aí fora, para o sistema aí fora, o pacto vai ser feito ainda. Isso está fora, meu irmão. Sabe? E sobre a asa das abominações virá o assolador. Você vai ver isso lá na frente. E até a destruição determinada. Então havia uma destruição determinada. Segundo a escatologia falaciosa aí fora, essa destruição vai ser quando? Lá na frente, né? O mundo vai acabar, vai explodir tudo. 2012. É isso? Só que essa destruição determinada já aconteceu. Então, abençoados, na última semana, o pacto seria feito. E ele foi feito. Na metade da última semana, ou seja, pouco mais de 3 anos depois que Jesus iniciou o ministério, o ungido faria cessar os sacrifícios e as oblações. Exatamente quando Jesus morreu. Então ele fez cessar os sacrifícios. Você crê nisso ou não crê? Ou o sacrifício continua ainda? Fez cessar os sacrifícios. Então, abençoados, a 70ª semana começou quando Jesus iniciou o seu ministério terreno. Por isso que Paulo diz que a vinda dele foi a plenitude dos tempos. Quer dizer, a plenitude dos tempos não é quando Jesus voltar para encontrar a sua igreja. A plenitude foi quando ele veio pela primeira vez. Gálatas 4:4. Olha lá. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A primeira vinda de Jesus foi o quê? A plenitude dos tempos. Jesus veio para trazer juízo sobre Israel, a destruição, a assolação, né? Vocês estão compreendendo isso? E ele veio também para ser o cordeiro, evidentemente, para morrer pelos pecados, para destruir o pecado. Tudo isso que o profeta Daniel tinha visto. Só que essa destruição era só para os judeus, só para Israel, devido à negação que eles tiveram em relação ao Messias. Está compreendido bem isso aí? Está claríssimo que a 70ª semana já se cumpriu? Tem alguma dúvida? Tem, abençoado? Tem certeza? Absoluta? Tranquilo? Então Jesus veio para ser o cordeiro, mas ele também veio para trazer o juízo sobre Israel. E assim nós terminamos a primeira fase. Pode aplaudir o Senhor. Amém.